O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vos o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, para compreendermos a primeira leitura de hoje, nós precisamos olhar para o contexto que a comunidade estava vivendo. Naquele momento, onde apareceram superapóstolos. E o que Paulo quer nos ensinar em relação a esses superapóstolos? Eram cristãos judaizantes que se achavam superior à palavra de Deus e até mesmo superior do que Paulo. E ali eles começaram a ensinar um evangelho diferente daquilo que era pregado pelos apóstolos e que era pregado por Paulo. Assim começou a surgir divergências dentro da comunidade, divisões, rixas, entre tantas outras. E por isso Paulo, ele é incisivo. Ele vem chamar a atenção da comunidade. Ele olha para a realidade em que a comunidade está e ali ele chama a atenção deles. Paulo, ele prega um único evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele vai discorrendo este texto, onde ele mesmo diz de um amor ciumento. O amor ciumento de Deus para conosco. Por que Deus é ciumento? Porque não cabe em nossas relações, ou até mesmo em nosso contexto de fé, buscarmos respostas em outros lugares. E não cabe a nós também pregarmos um evangelho diferente do que aquele ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como naquele tempo onde os coríntios viviam esta realidade dos superapóstolos que descartavam a verdade da fé e pregavam um evangelho diferente, hoje não é diferente na nossa igreja, na nossa atualidade. Diversos
pastores, diversos lobos disfarçados, pregando um evangelho diferente em benefício próprio, descartando a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e descartando a verdade da fé. Esses dias atrás eu recebi uma mensagem no Instagram Frases de Santos, onde uma pessoa me dizia: "Ô padre, eu tenho um amigo da igreja tal, e ele diz que o batismo da igreja católica não é válida porque a igreja católica batiza somente no Espírito Santo. Veja a loucura que chegou, o ensinamento de uma doutrina evangélica que é contrária à fé cristã." Pastores ensinando uma heresia aos seus fiéis, e muitos daqueles que são católicos e que têm a fé fraca, acaba acreditando. Por quê? Porque não buscam a verdadeira doutrina e não buscam ouvir os verdadeiros pastores, aqueles que estão dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que vivem a fidelidade à doutrina da Igreja, ao magistério, à tradição, e assim são levados por estas mentiras. Mas sabe o que é interessante? Eu não vou dizer o nome da denominação, mas ela surgiu a partir da heresia dos anabatistas. Um ensinamento herético que surgiu na revolta protestante. Nós professamos um único batismo. E o batismo tem a matéria. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem a matéria a água. E aquele que não conhece a doutrina da igreja acaba sendo levado por esses falsos, por esses superapóstolos, que se acham superior à doutrina, que se acham superior ao evangelho, que se acham superior à tradição. Assim como nós vemos na primeira leitura de hoje. Veja, de fato, se aparece alguém pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não sou quanto à ciência. Eu vou-lo tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? E sabe o que mais me dói no coração, meus amados irmãos? Pregadores católicos buscando inspiração em pastores protestantes. Aqueles que pregam uma doutrina diferente. É fato. Buscar inspirações onde não se deve. Mas sabe por que isso acontece? Muitas vezes. É pelo fato de não rezarmos com o coração. Assim como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje. As nossas orações se tornaram automáticas. Nós não prestamos mais atenção naquilo que estamos rezando. Seja em relação ao Pai Nosso, ou seja em relação às outras orações.
E até mesmo as nossas respostas dentro da Santa Missa se tornaram automáticas. Nós já não pensamos e refletimos naquilo que estamos falando, naquilo que estamos dizendo, ou naquilo que nós estamos respondendo. Nós devemos rezar, meus amados irmãos, a oração do Pai Nosso ou qualquer outra oração com ardor. Buscar os mesmos sentimentos dos apóstolos. Assim como nós vemos, Senhor, nos ensine a rezar. E o Senhor nos dá a oração, o próprio Cristo nos deu a oração do Pai Nosso, e ainda assim, nós rezamos de forma automática. E quando isso acontece, nós vamos vacilando porque nós já não estamos mais rezando com ardor, nós já não estamos mais meditando aquilo que está sendo rezado, por causa das preocupações, por causa disso, por causa daquilo. Muitas vezes nós participamos da Eucaristia de qualquer forma. Aí onde nós ouvimos as conversas paralelas, porque já não está mais prestando atenção e não se dá mais a importância àquilo que está sendo celebrado ou rezado. E desta forma é muito fácil cair nas armadilhas dos superapóstolos, que se acham melhor do que a doutrina, que se acham melhor do que a tradição, do que se acham melhor do que a própria palavra de Deus. E é bom entendermos, meus amados irmãos, a importância da oração do Pai Nosso na vida do cristão, porque no início, o Pai Nosso só era ensinado aos catecúmenos nas vésperas da Páscoa, quando eles iam ser batizados, porque eles iam ser apresentados como filhos. Por isso a oração do Pai Nosso ela tinha uma grande importância na vida da comunidade, na vida do cristão, porque ali ele entende, por meio desta oração, que nós somos filhos de um Pai que está nos céus, e que Ele é santo e que é capaz de nos santificar, aquele que nos dá o alimento necessário para o dia a dia, a força necessária para buscarmos os alimentos, aquele que nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é bom recordarmos estas coisas, porque talvez tenhamos banalizado o Pai Nosso, repetindo maquinamente, ou seja, de forma automática, sem pensarmos no que estamos dizendo. E quando isso acontece, repito, nós esvaziamos a nossa oração, porque nós não estamos rezando com o coração. E quando nós não rezamos com o coração, a fé vacila. E quando a fé vacila, é muito fácil ser levado pelas ondas do momento. Assim como muitos católicos estão sendo levados pelas ideologias liberais, o liberalismo, onde nem tudo mais é pecado, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, e assim vão se perdendo. Que nós possamos voltar a rezar com o coração, prestar atenção no que estamos rezando e meditando com o coração, assim como Nossa Senhora nos ensina. Ouvir, meditar e colocar em prática. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.